Fala galera, tudo bem com vocês? Jeff aqui e hoje eu quero refletir com vocês a respeito de uma parada que tem feito eu pensar muito, né? Nas últimas semanas. Essa mensagem tem remoído o meu coração nas últimas semanas. Eu já compartilhei com algumas pessoas e hoje eu quero compartilhar com você que está aí assistindo esse vídeo. E essa mensagem ela passa a respeito do testemunho nosso, meu e seu, no mundo, aonde nós estamos, o nosso testemunho público, o testemunho da nossa fé. Isso é primordial, cara. Uma vida cristã genuína, real, saudável, ela vai produzir o testemunho público da fé. Não dá pra gente desassociar essas paradas, não dá pra gente desassociar essas coisas. Elas caminham juntas. E para tal, quero ler com vocês o texto de Atos, capítulo 4. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é muito extenso e eu quero que esse vídeo seja curto, porque para que você não perca o interesse por ele, mas leia aí na sua casa, aonde você estiver, Atos 4, de 1 a 20. Atos 4, de 1 a 20. Eu vou ler alguns trechos aqui. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Deixa eu falar aqui do plano de fundo, do que estava acontecendo aqui. No capítulo 3, Pedro e João haviam curado um paralítico que vivia na porta do templo pedindo esmolas. Todo mundo conhecia, toda a judeusada conhecia aquele cara, porque ele vivia na porta do templo pedindo esmolas. Eles sabiam que aquele cara tinha uma deficiência física. E pelo poder de Deus na vida de Pedro e João, aquele homem foi curado. E ele entrou no templo com Pedro e João, louvando e celebrando a Deus, reconhecendo que Deus havia feito uma obra miraculosa nele. E curado, e feito ele andar. E Pedro aproveitou disso, aproveitou daquela galera que circundou aquele homem para ver o que estava acontecendo e aceitou-lhes o evangelho do Cristo ressurreto. Mas essa mensagem foi escandalosa para a liderança judaica do templo, porque ela era composta em sua maioria por saduceus. E os saduceus, tradicionalmente, não acreditavam na ressurreição dos mortos, diferente dos fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e também não acreditavam em anjos e demônios e esse lado mais transcendental da coisa não era muito do rolê deles, eles não acreditavam nisso. Por isso que a mensagem que Pedro começou a pregar a respeito do Cristo ressurreto causou um incômodo na liderança do templo, né? Porque eles não acreditavam nisso. Isso trouxe um incômodo para eles. E aí o verso 2. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus Cristo há ressurreição dos mortos. Olha o escândalo que Pedro e João estavam causando na vida daqueles caras, daqueles saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles ficaram perturbados, é o que o texto nos diz isso, atônitos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na literatura antiga não havia contagem de mulheres e crianças, então há talvez aqui o mesmo número de mulheres que se converteram. Então, em uma pregação de Pedro, podemos
entenderam que cerca de 10 mil pessoas para mais se converteram a Cristo. O testemunho de Pedro e João acerca do Cristo ressurreto, a mensagem cerne do Evangelho, fez com que pessoas se convertessem. O testemunho deles, movidos pelo Espírito Santo, fez com que pessoas se convertessem. Eles pagaram preço, foram presos, como o texto nos diz, mas nós precisamos entender a necessidade do testemunho público da nossa fé. Que nós não podemos nos calar, que nós não podemos omitir, que nós não podemos florear essa mensagem, custe o que custar, seja qual for o preço que nós tenhamos que pagar. Nós precisamos dar testemunhos do Cristo ressurreto. Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos. Então tudo faz sentido. A nossa fé é viva porque Jesus ressuscitou dos mortos. E nós precisamos dar testemunho disso. Nós precisamos falar que tudo aquilo que Cristo falou, pregou, anunciou na sua obra é real, é verdade. Faz sentido para nós, nos transformou, nos encontrou, nos impactou. E hoje nós já não somos os mesmos, porque o Cristo ressurreto nos encontrou. Nos deu uma nova vida. E essa mensagem, ela é ultrajante, ela é radical, ela é bruta. Ela abala estruturas. A mensagem do Evangelho abala estruturas. Aqui nesse contexto de Atos, a igreja ainda não havia sido perseguida. A igreja inaugurada em Cristo e que estava se organizando, tomando forma aqui em Atos, ainda não estava sendo perseguida como instituição. Mas ela passa a sofrer perseguição de dentro, daqueles que estavam próximos. Não foi perseguição do Império Romano, não. Nesse momento aqui, o primeiro movimento de perseguição à igreja surge dos judeus, daqueles que estão perto, dos que estão próximos. São eles que começam esse movimento de perseguição à igreja, tentar calar, tentar polir a igreja, de testemunhar a respeito do Cristo ressurreto. Depois isso vai tomar uma grande proporção e vai ser uma perseguição estatal por meio do Império Romano, né? Mas até aqui a igreja não havia sofrido perseguição e ela vai começar a sofrer perseguição por meio daqueles que estão perto, daqueles que se diziam servos de Deus, que eram os judeus nesse contexto. Mas Pedro e João não se intimidaram com a prisão, de forma alguma. Eles mantiveram-se firmes no testemunho público da fé que os regia, que os movia. O verso 12 vai nos dizer o seguinte, Pedro falando: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Olha o quanto essa mensagem é radical, é brutal. Não há salvação em pessoas, não há salvação em políticos, não há salvação em ideologias, não há salvação em filosofias, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Cara, olha como isso é brutal. E você falar para a nossa sociedade hoje que ela precisa se redimir, se render a Jesus Cristo, porque ele sozinho, ela sozinha, não dá conta de si próprio, que eles precisam de um Salvador de fora, que não é ele mesmo, que não é ela mesma.
Isso é ultrajante para a nossa sociedade. Falar para alguém que os projetos humanos não deram certo, que as torres de Babel que nós construímos para fazer o nosso nome grande ruiu, e que a humanidade falhou, que a humanidade não deu certo e que não deu certo e que ela não dá conta de si mesma, que ela precisa de Deus intervir na história e mandar seu filho para salvar a humanidade de si mesma. Isso é maluco para as pessoas. É maluco. E aí, nisso tudo, tem gente que tem cristão, ou pelo menos pessoas que se dizem cristãs, que vão florear essa mensagem, que vão maquiá-la, que vão colocá-la de forma parcial. Não, mas não dá. Ou você testemunha o Cristo ressurreto de forma integral, de forma radical, o testemunho público da fé que precisa ser dado de fato, sem ter medo das consequências, ou você não testemunha. Esse floreamento, essa maquiagem desse testemunho parcial do evangelho é mais um desserviço ao reino do que um serviço em prol do reino de Deus. Então você que está aí na sua universidade e fica lá floreando o testemunho da mensagem do evangelho, o testemunho público da sua fé, não faça isso. Não faça isso. Existe um compromisso que é radical, que eu e você assumimos quando nos rendemos ao senhorio de Cristo. Quando passamos a ser cristãos, nascidos de novo, a habitação do Espírito Santo, existe um compromisso nosso de testemunharmos a fé a qual nós estamos fundamentados. E a fé a qual nós estamos fundamentados, ela passa para dizer para as pessoas que elas não dão conta de si mesmas e que elas precisam de Jesus como Senhor da vida delas, porque senão elas estarão caminhando para a morte eterna, para a destruição, para uma eternidade de sofrimento, de distanciamento total de Deus. Então não floreie o seu testemunho público de fé. Não floreie o seu testemunho de fé. Assim como Pedro e João não florearam, não maquiaram, não amputaram o testemunho, a mensagem, e sofreram consequências por conta disso. Que eu e você não tenhamos medo de testemunharmos a respeito do Cristo ressurreto. Com amor, com sabedoria, mas sendo fiéis ao Evangelho de Jesus. Precisamos ser fiéis ao Evangelho de Jesus. O Evangelho é uma pessoa, é uma boa notícia a respeito de algo que já aconteceu, que foi Deus intervindo na história, mandando o seu Filho para que o ser humano pudesse ser recolocado num relacionamento com Deus. Então não floreie, não maquie. Seja fiel, seja uma testemunha fiel do Cristo ressurreto. Hoje, milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Eu não estou falando aqui da Idade Média, eu não estou falando da igreja primitiva, eu estou falando hoje dos cristãos do século XXI, que são milhões no mundo que sofrem perseguição, que são mortos, que são presos, que têm suas casas destruídas, que têm seus bens confiscados, que são silenciados, ou pelo menos sofrem tentativas de silenciamento, mas eles não se calam. Eles permanecem como testemunhas fiéis do Cristo ressurreto, porque eles têm a convicção de que o Deus que os escolheu é o Deus que os sustenta. A chamada de Cristo para mim e para você é: persevere, porque sou eu quem os sustento.
Sou eu quem coloco vocês de pé. Sou eu que faço de vocês minhas testemunhas. Então que a gente não se cale, que nós não tenhamos medo das retaliações. Talvez hoje, no Brasil que nós vivemos, a gente não vai sofrer uma perseguição física, igual outros irmãos que estão em outros lugares do mundo sofrem. Mas nós podemos sofrer algum tipo de perseguição intelectual, por exemplo. Mas isso não deve fazer a gente temer. Persevere, persevere, não tenha medo. O Espírito Santo é quem capacita você, te dá poder do alto para você ser testemunha fiel ao Cristo Jesus ressurreto, para você ser testemunha fiel do Evangelho. E apesar das perseguições, apesar da prisão, o que Pedro e João vai nos dizer aqui de forma fantástica é o seguinte: eles são colocados diante do tribunal e os judeus falam para ele: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês precisam não mais testemunhar a respeito dessa mensagem, a respeito desse Cristo ressurreto. E a resposta deles é fantástica para os judeus. Eles vão falar o seguinte na cara dos judeus, isso é fantástico. Os senhores acreditam que Deus quer que nós obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Cara, nós vimos e ouvimos. Nós ouvimos uma mensagem que nos impactou, que nos transformou. Nós ouvimos o testemunho do Cristo que ressurgiu dos mortos, que ressuscitou. Nós ouvimos a boa nova e nós vimos que essa mensagem transformou a nossa vida, nos impactou, nos mudou. E hoje nós não somos mais como nós éramos antes de sermos encontrados por Jesus. Então é isso que nós vamos testemunhar. Essa boa notícia que nós vamos levar. Então, uma vida cristã genuína produzirá um testemunho público de fé a respeito daquilo que nós vimos e ouvimos, que é a mensagem do Evangelho. Então, persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, não tenha medo. Cristo é quem sustenta eu e você na caminhada para a glória de Deus. Até o próximo vídeo. Deus nos abençoe e valeu!